No vídeo de hoje nós vamos falar desse carinha aqui que está completando 16 anos agora em 2024. Bom, escrever um código que funciona é uma coisa. Agora, escrever um código fácil de ler e fácil de dar manutenção é outra, convenhamos, né? O Clean Code é um dos livros mais respeitados no desenvolvimento de software. Vamos entender o porquê disso, analisando tópico a tópico os seus principais temas abordados. Você sabia que a diferença entre um código ok e um código excelente pode estar em pequenas práticas que muitos programadores ignoram? Fica comigo que a gente vai estar falando mais sobre os tópicos principais desse livro, o que ele aborda, a minha opinião se você deve ler e, se for o caso de ler, quando você deveria ler esse livro, para você não perder tempo como eu perdi da primeira vez que eu li esse livro. Se inscreve no canal e fica comigo até o final que a gente vai falar disso no vídeo de hoje. Bem, galera, aqui na tela agora vamos explorar esse mind map e desvendar as informações mais valiosas dos temas abordados no livro do Clean Code. Além disso, vou compartilhar alguns insights práticos de situações reais que eu vivenciei no mercado de trabalho e juntos vamos ver se tem algo para a gente aplicar no nosso código a partir de agora, algo para que a gente está evoluindo como desenvolvedor e se isso vai vir a contribuir para a gente se destacar aí no mercado de trabalho. Bom, começar, pegando aqui as definições, eu separei mais uma questão de 3 conceitos ali do livro, para a gente estar falando sobre eles. O primeiro conceito que eu peguei do livro é: código limpo é aquele que pode ser lido, aprimorado e atualizado com facilidade por outro programador. Basicamente, essa afirmação está destacando a importância da legibilidade e da possibilidade da manutenção do código, de modo que esse código esteja fácil de compreender rapidamente, sua lógica esteja fácil ali de outro programador bater o olho e já entender com facilidade do que se trata. Vocês vão ver que as definições meio que chovem um pouco no molhado, mas o livro, lendo ele, você tem bem essa sensação, sabe? Não falando mal do livro, mas ele é um pouco desgastante além do necessário, na minha opinião. Bom, segunda definição aqui. Código limpo é simples, sem complexidade desnecessária, faz apenas o que precisa ser feito. Cada função, classe ou módulo deve ter uma responsabilidade clara e bem definida, evitando sobrecarga de funcionalidade. Essa afirmação do livro, ela vem falando da importância da simplicidade e foco ao escrever código. Basicamente, aí, a meu ver, está destacando que o código seja direto ao ponto, meio que já sintetiza algo que o livro vai abordar mais tarde, que é a questão do princípio da responsabilidade única, SRP, mas isso a gente vai ver ali na questão dos principais tópicos que eu separei. Só quero deixar o adendo aqui já desde o início que esse conceito de responsabilidade única ele tem bastante exceções aí no mundo real, tá? E a terceira definição aqui, que seria um código limpo, parece ter sido escrito com cuidado e atenção. O programador se preocupou em torná-lo legível, organizado e eficiente, como se estivesse escrevendo para ser lido por outros. Chove um pouco no molhado, do que ele falou ali na primeira, mas agregando um pouquinho a mais aí para a gente fechar esse bloco. Basicamente, está tentando trazer para a gente a ideia de que é possível notar a dedicação de quem escreveu, sabe? Tentou deixar o código mais organizado possível, mais legível possível, um código que atendesse, além dos requisitos técnicos, ter essa facilidade de quem fosse mexer nesse código no futuro, seja seu eu do futuro ou outro programador, isso ia estar bem a pronta entrega ali, bem claro, assim que a gente fosse estar atuando naquele código. Bom, vamos para a parte mais densa aqui, Só fazendo um comentário antes da gente entrar aqui na questão aqui dos tópicos que eu separei para a gente estar conversando. Já antes que venham nos comentários, trazer o mundo real, quero antecipar aí que eu sei que com prazo de card apertado, sprint corrida, bug que aparece do nada, aquele ambiente caótico do nosso dia a dia, bastante prática do que a gente vai estar vendo aqui, acabam se tornando meio que impraticáveis. Mas vamos seguindo aqui e vendo coisas que o livro traz pra gente. Bom, o primeiro tópico aqui que eu separei pra gente, da questão do código limpo, são as principais características. Basicamente, um código simples e direto, fácil de entender, evita a duplicação de código e segue boas práticas. Não vou devagar muito sobre isso, porque a gente já falou sobre isso no tópico anterior. Segundo ponto, que ele bate bastante na tecla, é questão de nomenclatura. Então, o poder dos nomes, eles devem expressar claramente seu propósito e evitar nomes genéricos. Bom, vamos falar um pouco sobre esses 2 tópicos aí então. Basicamente, o livro ele vai incentivar a gente na hora de nomear variáveis, funções, parâmetros de funções, classes, pacotes, seja o que for,
que a gente faça isso de maneira que os nomes revelem seu propósito. Então ele sempre está indicando para que a gente procure dar nomes claros e que sejam pronunciáveis e pesquisáveis. Então pede que a gente evite palavras cujo significado pode desviar do que realmente a gente deseja alcançar com aquele trecho de código, e tomando esse cuidado com os nomes a gente pode alcançar esse objetivo. Outra citação que ele faz lá, que é bem interessante, é quando a gente for nomear métodos, acrescentar os verbos HTTP, por exemplo, get user, delete user e por aí vai. Às vezes também a gente pode usar verbos para funções, por exemplo, get customer sempre vai ser melhor do que customer info e por aí vai. Vamos ao tópico número 3. Funções. Simplificar é fundamental. Basicamente, ele vai bater aqui que elas devem ser específicas, single responsibility principal, que é aquela questão da responsabilidade única. Eu até coloquei um adendo ali para não fazer disso religião, porque vai ser bem difícil você seguir isso à risca aí no mundo real. E o terceiro tópico deve ser fácil de entender a primeira leitura. A gente falou bastante sobre isso, né, quando a gente estava pegando a questão das definições ali do Clean Code, mas algo que a gente pode agregar aqui é que esse conceito de manter componentes pequenos e bem definidos, ou seja, manter as coisas mais simples, vão facilitar bastante para a gente ali. Além de facilitar a leitura, também facilita a nossa navegação ali dentro do projeto. Vou dar um exemplo aqui de novo, né, falando do meu dia a dia ali, eu que trabalho com React. Quando a gente está criando, por exemplo, as chamadas das APIs e as stories para consumir lá nos componentes, é muito mais fácil eu trabalhar se eu tiver uma API, uma story para o usuário, outra para o produto, outra para a categoria e por aí vai. As coisas ficam bem mais fáceis assim, de primeira ali eu consigo encontrar as coisas. É muito mais fluido, né, para eu trabalhar do que se eu tivesse um único arquivo de API, um único arquivo de story e jogasse todas as chamadas lá dentro. Então ia ser bem mais complicado o meu dia a dia ali. Então nisso eu concordo bastante com esse tópico do livro. A gente pode vir aqui agora para a questão de comentários ou mal necessário. Duas coisas que o livro vai apontar ali para a gente, fazendo um resumo bem resumido desse capítulo, se ele é realmente necessário e se o código for refatorado, esse comentário pode ser removido. Basicamente, o livro ele vai dedicar um capítulo inteiro acerca de comentários, tá? Ele levanta as seguintes questões ali. Seriam eles um mal necessário ou esses comentários eles poderiam ser removidos caso as coisas tivessem sido feitas com mais sentido? A gente pode voltar tanto na questão dos nomes das funções ou funções com responsabilidades bem definidas. Talvez você ter várias funções e chamar essas outras funções dentro de outra. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas e simplificar o nosso código, facilita muito. E dependendo de como a gente faz um refactor no código, a gente talvez nem precise de ter ali um comentário. Por exemplo, eu tenho que fazer um comentário para explicar o que aquela classe faz. Será, mano, que até que ponto isso realmente é necessário? A classe não pode falar por si só. Será que o código não pode falar por si só? Então ele faz vários apontamentos para a gente fazer de tudo que a gente puder para evitar ter comentário ali poluindo a nossa leitura na hora que a gente está passando pelos arquivos da aplicação. Tópico 5, formatação, a arte de organizar código. Cara, aqui ele vai bater bastante na questão visual, de indentação, espaçamento, alinhamento e manter um padrão de formatação em todo o código. Hoje a gente tem, por exemplo, né, falando do VS Code de novo, a gente tem como configurar o Prettier ali e ele já faz essa formatação automática, a gente dá o Ctrl S para salvar. Mas algumas coisas que eu venho a concordar é que além dessa questão de ele dar aquela formatada, a separação da lógica de blocos através de quebra de linhas também ajuda bastante a segmentar as diferentes partes do código, torna mais fácil a gente entender a estrutura do código, como que o código está fluindo ali, e você ter essa consistência de formatação é muito bom quando a gente trabalha com equipe grande, né? Então, quando a gente tem um Prettier configurado ali, ou quando você já fazendo o código, ele já segue esse padrão, caso o time não tenha, isso faz ficar muito mais fluido ali no nosso dia a dia. Depois a gente pode vir aqui e falar sobre tratamento de erros. O livro vai falar bastante sobre como lidar com exceções, lançar e tratar erros que realmente façam sentido e que ajudem na depuração. Essa parte de tratamento de erros, o livro ele aborda e enfatiza bastante essa questão de a gente fazer isso de maneira eficaz e limpa, né? Batendo na limpa do Clean Code, né?
Então, para isso, ele apresenta algumas estratégias para evitar essa poluição do código ali no fluxo do código principal. E que ele aborda que isso vai permitir que a gente siga um caminho claro e previsível. Um exemplo prático que ele ilustra é a diferença entre um código repleto de condições de erro e um que adota um tratamento de erro centralizado, que demonstra como que isso pode resultar em uma estrutura mais compreensível. O livro ainda vai destacar para a gente, vai defender que o código principal deve seguir o fluxo esperado com a gestão de erros realizada de forma separada. Além disso, o capítulo também discute a importância de lançar e tratar erros significativos que não apenas informem sobre falhas, mas que também facilitem o processo de depuração. Isso torna o código mais robusto e amigável para os desenvolvedores. Nesse ponto eu concordo bastante com ele. Outro tópico que a gente pode estar seguindo aqui, que é o nosso tópico 7, né, que é a questão de testes, como garantir um código limpo e funcional. De testes, basicamente ele vai falar bastante na questão das organizações nos testes e testes que cubram um comportamento específico. Além disso, o livro aborda as 3 leis do TDD. Eu vou ler aqui de acordo com o que está no meu livro, né, que já está na versão em português. Lá está assim: primeira lei, não se deve escrever o código de produção até criar um teste de unidade de falha. Lei número 2, não se deve escrever mais de um teste de unidade do que o necessário para falhar, e não compilar é falhar. E a lei número 3, não se deve escrever mais códigos de produção do que o necessário para aplicar o teste de falha atual. Basicamente, nesse tópico dos testes, aqui a gente está vendo ele como tópico 7, né? Mas lá no livro ele é o capítulo 9. Ele é até um pouco polêmico, essa questão dos testes aí de unidade, e ele vai explorando a importância desses testes na garantia de um código limpo e funcional. Basicamente, ele chega até a mencionar que um código sem teste não é um código limpo, sabe? Sei lá até que ponto isso a gente pode tomar como verdade absoluta. Mas questão de testes automatizados, realmente eles são fundamentais para assegurar que o código continue funcionando corretamente, mesmo após refatorações. Nesse ponto o livro mandou muito bem, que isso reduz o risco de introduzir novos bugs. O livro também mandou muito bem quando ele aborda isso. Além disso, é essencial que os testes sejam limpos e legíveis, seguindo uma estrutura clara. Quando o livro fala sobre testes limpos, é claro, né, já que ele está vendendo todo esse contexto de clean code. Outro ponto que eu achei legal também, que tem lá no capítulo, é quando ele ressalta a importância da gente escrever testes pequenos e modulares. Que cada teste seja focado em cobrir um comportamento específico, o que vai ajudar a manter clareza e foco, facilidade de dar manutenção também nos testes ao longo do tempo ali. Então, bem interessante até o capítulo de testes do livro. Entrando aqui no nosso tópico 8 de estrutura de dados, organizando a complexidade, basicamente ele vai falar que as estruturas devem ser simples e com finalidades claras, proteger a integridade dos dados, evitar interdependências complexas ao estruturar os dados. Disso aí a gente pode falar bastante coisa. A primeira delas é que, isso aí eu estou me referindo ao capítulo 6 do livro, lá ele aborda objetos e estrutura de dados. Mas para ficar mais genérico aqui para o nosso vídeo ser mais abrangente, eu vou me ater mais à parte da estrutura de dados do que à parte de objetos em si, tá? Então, ele já começa o capítulo tacando aí na nossa cara a questão de abstração de dados. A Surra vai continuando quando ele vai nos propondo que em nossas estruturas de dados sejam simples e com finalidades claras. Ele vai abarcar também e definir e utilizar a estrutura de dados de maneira que cada um sirva a uma única finalidade ou função dentro da aplicação. E isso serve para quê? Para garantir que o código seja mais eficiente, mais fácil de entender e que as estruturas de dados sejam elas listas, filas, pilhas, entre outras que o livro vai mencionando ali, que todas elas devem ser projetadas com propósitos específicos, batendo de novo na tecla que ele bate várias vezes. Basicamente, ele vai falar que assim a gente vai estar evitando generalizações excessivas que podem tornar o código confuso de entender e de manter. E de fato eu concordo com isso. Se já não bastasse, ao longo desse capítulo aí, ele ainda vai abordar questões de encapsulamento e separação de dados, mostrando a importância de proteger a integridade dos dados, controlando o acesso, expondo apenas o que é necessário ser exposto de fato da aplicação. Bem interessante também quando ele fala disso lá no livro. Ele ainda faz um alerta para a gente evitar interdependências complexas em estruturas de dados, porque mantendo as estruturas de dados independentes acaba promovendo a flexibilidade e facilitando a manutenção da aplicação.
Se as estruturas dos dados tiverem necessidades de coisas interconectadas, além da gente tornar o código mais frágil e propenso a falhas, vai ficar mais difícil a gente modificar esse código também ao longo da expansão da aplicação. Então isso eu também acho que o livro bateu muito bem quando ele bate nessa tecla. E ao manter as estruturas independentes, o sistema, ele, além de ficar mais flexível e modular, permitindo que nós meros mortais, devs ali do dia a dia que estamos atuando no sistema, a gente possa fazer essas alterações ou substituições em partes do código sem causar um impacto no restante da aplicação. Isso é muito bom para a gente ali na hora de estar fazendo novas tasks no sistema. Então, Padawans, reduzir o risco de erros e melhorar a capacidade de manutenção ao longo do processo é bem interessante. Vamos seguindo aqui. Tópico número 9. Refatoração, melhorando o código aos poucos. Ele vai bater lá no livro que refatorar é melhorar o design do código sem alterar o seu comportamento, e ele também traz alertas de quando a gente deve buscar fazer essa refatoração. Que aí, sintetizando aqui, a gente pode simplificar lógicas complexas, quando a gente pode melhorar uma extração de dados ou renomear classes, funções e variáveis. Nesse ponto, a gente pode fazer uma ligação com a questão lá dos comentários, de que quando você refatora o código, você elimina um comentário. Então, quando você passa ali ao longo do código e vê que a possibilidade de apenas estar renomeando já vai resolver boa parte do entendimento do código ali, seja função, classe, variável, parâmetro de função, o que for, então ele vai estar basicamente abordando esse tipo de situação ali no livro. Uma outra coisa que a gente pode estar falando também é da questão da mentalidade do programador Clean Code, né? Aqui, atenção aos detalhes, a gente vem falando disso desde a definição do que é o Clean Code, colaboração e feedback, esse ponto realmente é interessante. Claro que vai depender da saúde do time que você trabalha quando você não está num ambiente tóxico e que tem aquele feedback que é só pejorativo e que não vai te agregar de fato, mas é bem interessante quando você tem um ambiente de feedback, seja em one-on-one com um programador mais experiente, ou comentário em pull request, ou quando você consegue fazer tarefa junto com outro programador e você está lidando ali com um programador mais experiente, te mostra outros caminhos ali, isso é bem interessante mesmo. E evolução contínua, que é nada mais do que a gente fazer a nossa obrigação de seguir se mantendo atualizado, aí, já que o nosso mercado é bem dinâmico, né? Passando pelos tópicos, vamos conversar aqui agora se ainda é importante ler o Clean Code, né? Ele é focado em conceitos e em fundamentos, então só nesse primeiro tópico já prova que o livro envelheceu bem, apesar do livro ter sido lançado em 2008, está completando 16 anos agora em 2024. Por que ele segue relevante? Um dos principais motivos é isso, porque ele é focado em conceitos e fundamentos. Ele não é um livro focado em uma stack ou em uma linguagem em específico, né, em uma tecnologia. Isso que tem garantido essa longevidade ao livro, tá? Outro ponto ali, práticas de desenvolvimento. Boas práticas têm uma tendência de se manterem boas práticas ao longo do tempo. Por mais que as coisas vão mudando, a gente vá criando bibliotecas e frameworks para poder trabalhar com certas linguagens, as boas práticas elas vão se mantendo ali. Código legível e de fácil manutenção nunca vai deixar de ser um pré-requisito para você ser um bom programador, e o livro ele bate nisso de capa a capa. Prevenção de dívidas técnicas. Cara, isso é bem interessante assim, para a nossa área, porque é muito ruim você pegar um card para fazer e a maneira que esse card é desenvolvido quebra outras coisas na aplicação, ou você está pegando um card de bug de dívida técnica do programador anterior, ou até seu mesmo, de algo que você já fez, mas ficou com dívida técnica. Aí entra toda aquela questão, né, de testes e tal. Um ponto também que não é do livro, mas vai aí da vivência, né? Às vezes um card mal descrito do que tem que ser feito gera essa dívida técnica que você herda ou outro programador herda no futuro próximo, né? E questão ali de aumentar o seu valor de mercado, né? Eu acho que todo programador
que ele no mínimo tenta fazer um código legível com facilidade de dar manutenção e expansão desse código, é o tipo de trabalhador que vai fluir bem em qualquer equipe. Aquele que deixa um código escalável permite que o projeto também seja escalável ao longo do tempo. Então, por mais que no livro ali ele traga exemplos de Java, os princípios eles não são aplicáveis só a essa linguagem. São princípios que você vai aplicar sendo front-end, sendo back-end, sendo QA, trabalhando com desenvolvimento mobile. Então, só pela idade do livro e ele ainda conseguir se manter relevante, acredito que o livro envelheceu muito bem, tá, cara? E é um livro que acredito que ainda vale a pena ser lido. Agora, eu não acho que ele vale a pena ser lido num momento específico, que é o que a gente vai falar nesse último tópico aqui, que seria quando ler o Clean Code. Até coloquei aqui que isso é só a minha opinião. Eu vou trazer uma vivência minha, mas eu tenho outros amigos em comum que passaram por isso e, revisitando o livro, tiveram a mesma opinião que a conclusão que eu vou fazer aqui agora. Bom, eu ganhei esse livro de presente quando eu entrei na faculdade, porque eu via, né, influenciadores aqui no próprio YouTube falando do livro, professores da faculdade citando o livro e amigos meus que já eram programadores citando o livro. Inclusive, muito obrigado, Juninho Sintra, que me deu o Clean Code de presente quando eu entrei na faculdade. E eu li esse livro quando eu estava no primeiro semestre da faculdade e confesso que eu não entendi quase nada do livro. Assim, na época achei o livro até bem ruim, assim, difícil de entender. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é que esse fim de semana que passou, eu revisitei o livro. Reler o Clean Code esse fim de semana me fez conseguir entender tudo que falava ali no livro. Até a questão dos exemplos de código, por mais que mudasse a sintaxe do código por ser outra linguagem, lendo o código eu entendia tudo que estava acontecendo ali. Então, quando que eu aconselharia assim, que seria um bom momento para você estar considerando ler o Clean Code? No mínimo depois que você já está no mercado de trabalho. Por quê? Quando você está só fazendo código da faculdade ou de bootcamps da vida ou cursos aí, indico bastante cursos da Udemy que são baratinhos e tal, então é bem acessível para todo mundo, ou bastante conteúdo aqui no YouTube mesmo. Eu já tenho um tempo que eu venho estudando só pelo YouTube, canais gringos, isso que me fez querer criar o canal também, trazer conteúdo em português, de tentar trazer, né, no nível dos conteúdos que eu assisto lá de fora, vídeos completos, igual o projeto Full Stack Login que eu estou desenvolvendo para o canal. No momento do lançamento desse vídeo, a parte de back-end já saiu 2 horas de vídeo, a de front-end eu preciso gravar agora no próximo fim de semana. Então, eu acho que tem um momento para ler esse livro, é quando você já está no mercado de trabalho. Por quê? Você seguindo um tutorial meu ou de qualquer outro programador, é diferente um código escrito por uma mão e um código escrito a várias mãos ali no mercado de trabalho. É diferente você ler esse livro depois de ter passado pelos hits de daily, de sprint, depois de ter pegado o código de outro programador para refatorar ou para expandir novas funcionalidades em cima de um código que já foi criado. Aí sim esse livro vai fazer muito mais sentido para você. E se você chegou até aqui, você vai ter um final especial nesse vídeo agora. E depois de tudo isso, com seu VS Code aberto, porque isso é muito importante, se nada der certo, pegue o seu Clean Code e vá viver a sua vida.